Se você puder abrir a palavra de Deus em Mateus 25:14. Mais um dia, mais um momento. Deus tem nos surpreendido. Cada culto, canções maravilhosas, momentos de adoração maravilhoso. Nós temos vivido diante de Deus assim, uma semana incrível, em nome de Jesus. As palavras que o Senhor tem colocado ao nosso coração têm sido muito certeiras. E hoje eu gostaria de falar para vocês, trazer uma palavra, que ela desse para a gente uma oportunidade de fazer concertos. Acima de tudo, a oportunidade de falar, olha, eu quero fazer um concerto, eu quero ficar apto para receber daquilo que é do Senhor. Mas antes vamos ler a palavra, Mateus 25:14. Está escrito, presta muita atenção nos detalhes do que está escrito. E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei no muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu, servo mau e negligente. Você não sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui está a igreja. Ela saiu de casa todos os dias. Essas pessoas vieram para cá porque elas entendem, elas creem que a presença do Senhor está nesse lugar. Cada um desses irmãos e irmãs tem colocado um propósito diante do Senhor. Tem buscado a tua presença, a tua bênção, a ajuda do Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque ao nosso coração, Tu és maior do que nós. Ninguém é como o Senhor. E nós cremos que operando o Senhor, também ninguém, nada vai impedir a grande bênção, a maravilha do Senhor na nossa vida. Por isso eu lhe peço que ainda nesse culto, Senhor, ainda hoje, haja uma visitação poderosa, haja vidas sendo transformadas, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa entrega que fizemos até agora, ainda possa resultar num manifestar poderoso do Teu Espírito entre nós. Pai, nós o amamos, e nós só estamos aqui por causa do Teu nome. Nós amamos a Tua presença, e é pelo nome do Senhor Jesus que nos reunimos nesse lugar. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.
Querido, você pode assentar-se em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra, mas de uma forma muito simples, muito clara. Eu gostaria muito que o seu coração se abrisse para o que Deus tem para você essa noite. Eu creio de todo o meu coração que o Espírito Santo separou esse tempo e separou você para lhe abençoar de forma muito grande, para dar a você um tempo incrível, maravilhoso, cheio da presença de Deus. Então vamos entender um pouquinho esse texto. A nossa mensagem, o tema que o Espírito Santo colocou diante de nós nessa campanha, é ser guiados pela palavra. E esse texto, ele mostra pessoas sendo guiadas por uma palavra. Vamos fazer aqui um cenário, montar algo sobre o texto. O Espírito, assim? Melhorou? Então eles estão dando sinal para mexer aqui. Fiz o meu conceito que eu tinha que fazer aqui. O Espírito Santo, ele vai usar esse texto para nos ensinar. Havia um senhor, um homem, e ele resolveu sair de viagem. Ele ia sair, mas, amém assim, tá bom? Então tá. A gente tá aí, dá sinal daqui, dali, fazendo parênteses, cortando a mensagem. Agora eu vou voltar aqui na unção, na revelação. Aí, assim? Deus é bom o tempo todo. Ô Jesus, vamos de novo. Queridos, vamos lá. Esse senhor, quando ele ia sair de viagem, ele então resolveu pegar pessoas e resolveu confiar a essas pessoas os seus talentos. O texto diz isso. Mas para nós entendermos que esse homem distribui os talentos, ele pega o talento, ele entrega para alguém, nós temos que, como uma pessoa inteligente, entender que ninguém ia pegar alguma coisa que tem e saindo dar para as pessoas a reveria, de qualquer jeito, aleatório. Para entregar alguma coisa para alguém, esperando que esse alguém, quando ele voltasse, tivesse multiplicado, ele tinha que primeiro conhecer a pessoa. Ele tinha que primeiro saber quem é essa pessoa. Tinha também que orientar essa pessoa tinha que estar dentro de um contexto a qual esse dono, esse senhor que ia viajar, esse homem que ia deixar os talentos, pudesse conhecer. Tudo que Deus faz conosco, Ele faz conosco em primeiro lugar porque Ele nos conhece. O Senhor conhece a nossa vida e quando Ele vai distribuir alguma coisa a nós, Ele distribui porque Ele sabe quem nós somos. Eu queria que você compreendesse dentro do teu espírito, que quando Deus olha para alguém e Ele fala, olha meu filho, eu tenho algo para você, ora por essa pessoa, faz isso, faz aquilo, vai ali, vem cá. Ele conhece a sua capacidade. Ele sabe que você pode e Ele mesmo vai estar com você te ajudando. Então esse homem, quando ele pega os talentos, como se isso aqui fosse um talento, ele fala, olha, eu vou entregar o talento a você, ele sabe que essa pessoa vai conseguir usar o talento. Se ele entregar aquele teclado a ele, ele sabe que ele sabe tocar esse teclado, mas não dá para entregar o teclado a alguém que não tem noção o que fazer com ele. Esse homem, para sair, ele agora vai distribuir os talentos dentro de uma visão de quem é as pessoas. E o texto vai falar assim, a um ele deu 5, a outro 2, a outro 1, conforme a capacidade. Quem julgou a capacidade? O próprio dono do talento. Ele foi aquele que julgou a capacidade. Ele tinha os talentos e para entregar, ele julga a capacidade. Então, ele já conhecia, já convivia, ele tinha o entendimento que as pessoas tinham capacidade ou não capacidade, ele sabia tudo. É assim que Deus age com a gente. É exatamente nesse modelo que o Espírito Santo nos guia. Isso é ser guiados pela palavra. E os talentos aqui podem ser entendidos como terras, como gados, como pomar, como uma cozinha, uma logística de uma cozinha. Os talentos podem ser entendidos como qualquer coisa, que aquelas pessoas pudessem trabalhar,
pudessem pegar e pudessem lutar, correr, fazer pelaquilo. Os talentos poderiam ser interpretados de todas as formas, porque o texto fala que a cada um, ele deu em um modelo. Ele deu de uma forma. Então, quando o Espírito Santo age com o Rogério, quando o Espírito Santo age com você, ele está fazendo mediante aquilo que ele sabe que está dentro da tua linha de capacidade, dentro do que você pode. E ele opera em nós, tanto o querer quanto a capacidade de efetuar. O Espírito Santo te capacita. Então, todo convite que você recebe de Deus é um convite a qual o próprio Deus te capacita para efetuar. Amém? E qual que era o objetivo? Quando aquele homem vai entregar o talento, vai falar, ó, fica com a terra tal, fica com aquele lugar, fica com esse gado, fica aqui com essa indústria, fica aqui com esse lugar. Qual é o objetivo? O objetivo é que aquilo não fique parado e que aquilo cresça, que aquilo se multiplique. Então há um objetivo, e o objetivo é a multiplicação. Então tudo que Deus coloca na nossa mão, em nossa mão, há um objetivo disso prosperar, disso dar certo. Deus não vai colocar nada diante de nós que não tem um objetivo. Deus, ele faz as coisas de forma intencional. Então há um objetivo de Deus te abençoar. A tua bênção, ela vai ser boa para você, e a tua bênção vai servir também para abençoar outras pessoas em outros lugares, de outras formas. Isso é o mover de Deus sobre você. E agora vamos colocar. Quando esse homem volta, ele retorna. As pessoas que ele deu 5, elas voltam com 10. Ele faz um elogio bacana. E o elogio que ele faz é assim: servo bom e fiel, que bacana que você fez. Nota 10 para você. Olha, eu confiei 5, você está com 10, muito bem. Você passou no teste. Ele poderia usar o tema, você passou no teste. Agora que você foste fiel, e ele usa a palavra pouco, por isso que eu estou falando do teste, porque é pouco. Ele não deu muito, ele deu pouco. Ele falou, agora que você passou no teste, eu vou fazer o seguinte, já que eu te dei 5, você multiplicou e está me devolvendo 10, agora eu vou lhe dar 100. Porque eu sei que você vai me dar 200, 300, 400, agora eu posso te dar 1000. Porque você mostrou que tem um coração apto a multiplicar, que você entende o mover de Deus, que você entende o que é para fazer. E ele então, ele elogia aquela pessoa. Ele fala, muito bem, eu coloquei algo na sua mão e você fez o correto. E agora então eu vou te colocar algo maior. O que ele está falando? Ele está dizendo, parabéns, você entendeu qual que é a visão de Deus para a tua vida. Você entendeu como é ser guiado pela palavra. Você entendeu o que vai acontecer. Aí então vem aquele que recebeu 2. Esse é uma pessoa que a capacidade não era tanto quanto a do outro. Mas ele fala, olha, o Senhor me deu 2. E eu tenho 4. Ele olha para aquele rapaz, ainda que talvez esses 4 fosse o número que representasse pouco para aquele senhor. E ele fala, muito bem, tu és uma bênção. O que você fez muito bonito. Eu quero te dar parabéns por isso. Servo bom e fiel. Você foste fiel num pouco. Só nos 2 tu foste fiel. Eu deixei 2, você se esforçou e fez 4. Agora eu vou fazer com você o seguinte, eu vou te dar 50. Eu vou te dar 70, eu vou te dar 80, porque eu vi que posso confiar em você. Então agora você vai prosperar, agora você vai crescer. Você está apto a ser abençoado. Você está apto a receber do mover de Deus na sua vida. Parabéns, se alegre. Festeja comigo, olha, eu vejo em você uma pessoa de potencial. E aquele senhor elogia. Mas daí então chega um camarada que ele deu um só. E ele fala, cadê aquele talento? O que você fez? E ele pega, está aqui, o que o senhor me deu, eu estou devolvendo. O dono da terra olha e fala, mas eu não entendo. Se eu te dei 1, já passou um tempo, você me devolve 1 só? É.
eu fiquei com medo de dar errado, eu fiquei com medo de perder, eu fiquei com medo de não acontecer, eu resolvi não fazer nada. Ele fala, olha, se no mínimo você pegasse isso e tivesse arrendado a terra que eu deixei na tua mão, se você tivesse no mínimo colocado isso na poupança, ou no mínimo fizesse qualquer coisa, você me devolveria pelo menos o mínimo de 1,2, 1,1, mas devolveria alguma coisa a mais. Tu és mau, tu és negligente, afasta-te, você não ganha mais nada. E ainda vou mais, dá esse 1 que você tem aqui, eu vou dar para aquele que tem 10. Você está com 10, eu vou te dar 100, fica com 101. E você fica com 0. Então foi essa dinâmica que a Bíblia veio nos mostrar. O mover de Deus sobre nós também. O Espírito Santo, ele trabalha conosco para nos abençoar. E uma das coisas mais incríveis é que o ser humano não precisa convencer a Deus de abençoá-lo. Nós não temos que chegar para Deus e fazer uma oração muito bem elaborada, muito bacana, a fim de convencer Deus nos abençoar, a fim de convencer Deus fazer alguma coisa por nós. Nós não precisamos falar para Deus, Deus, olha, eu estou precisando tanto, eu estou sofrendo tanto, olha, tenha misericórdia, tenha piedade, o Senhor nem sabe quanto eu estou sofrendo. Porque primeiro que Deus sabe. E não é assim que Deus quer fazer. Deus olha para nós e quer saber o quanto eu e você estamos dispostos a se encaixar debaixo do lugar da bênção. E Ele dá a nossos talentos. Eu vou falar aqui sobre alguns. Um dos talentos que Deus dá para nós está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí então ele volta e ele fala: Rogério, você buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? E o Rogério pode responder para Deus: sim, Senhor. O reino de Deus foi a minha prioridade. Eu sempre busquei o reino de Deus em primeiro lugar. E Deus fala: meus parabéns, servo bom e fiel. Sobre isso você foste fiel, sobre o pouco, agora eu vou te pôr sobre muito. Olha, eu vou te dar mais. Mas eu também posso olhar para Deus e falar: Senhor, sabe o que é? Eu não tenho tempo. A vida está corrida. O dia só tem 24 horas. Se o Senhor tivesse feito um dia com 27 horas, teria 3 horas para buscar o reino de Deus. Mas o Senhor só fez com 24. Ó Deus, eu tenho que comer, dormir, andar para fazer. O Senhor não sabe como está a inflação, como estão as coisas. Está duro. E Deus olha e fala: servo mau, negligente, não seguiu minha palavra. E aí, como é que é a sua vida? Você é o bom ou o mal nessa história? Você buscou em primeiro lugar o reino de Deus? O que você vai ouvir desse Senhor? Eu quero chegar no final e fazer uma oração de conserto. Mas como que é? A Bíblia fala assim: espere com paciência no Senhor. Confia nele. Aí o Senhor volta e fala: Rogério, eu deixei um talento na sua mão. Esperar, confiar. Você esperou, confiou? Não, Senhor, não dava. O Senhor não sabe quanta coisa eu tenho para fazer na vida, não dá para esperar. Mal. Serve o mal. Vou tirar o que você tem. E aí então a gente não vai convencer a Deus numa campanha. Mas quando a gente fala assim: Senhor, eu esperei com paciência no Senhor, eu nunca perdi minha fé. Eu mantive a minha fé ali do jeito que o Senhor me posicionou. E aí ele fala: servo bom e fiel. Tu tiveste paciência. Foste paciente como eu lhe mandei. Agora eu vou te colocar sobre o muito. Você está entendendo que nós precisamos viver a palavra e não convencer a Deus a fazer alguma coisa? Porque a palavra já nos liberou a bênção, já nos conduziu. A Bíblia fala: dê e Deus te devolverá, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A palavra fala que o Senhor dá semente ao que semeia. Daí ele vem e fala: olha, Rogério, eu dei tanta semente na tua mão, o que você fez com a semente? Então, Senhor, sabe como é que é? Eu comi. Servo mau, negligente, dá o que sobrou aí, vai ficar sem nada. Mas quando a gente fala: Senhor, eu peguei aquela semente, eu multipliquei. E aquela semente foi multiplicada, e eu semeei de novo, Ele fala: tu foste fiel num pouco, sobre o muito eu te colocarei. Você está apto a isso. Aí você vai perceber, porque Deus dá bastante semente para uns e pouquinha semente para outros.
Por causa da visão. O texto fala conforme a capacidade. E o Senhor dá semente a nós conforme a nossa capacidade de semear. E aí então nós vamos ter que responder isso ao Senhor. Nós vamos ter que colocar. Quer ver? Eu vou te levar em outro lugar. O Senhor fala assim, ó. Perdoe a quem lhe ofende. Libere perdão. Esse é o talento que eu estou te dando. Perdão. Assim como você foi perdoado, libere o perdão. E aí depois de um tempo ele vem e fala, e aí Rogério, você perdoou? Não, Deus, aquele camarada era um picareta, não tem como. Não dá para perdoar um ser daquele. Ainda que eu quisesse perdoar, não merece. Servo mau. Servo mau, negligente. Eu te dei um talento, libera perdão, você não faz nada com esse talento. Você não está perdoando alguém porque você achou que ele merece. Você está perdoando porque é um talento, é uma dádiva que Deus deu nas suas mãos para você aplicar no mundo. Libera perdão. Libera perdão. Porque quando você libera perdão, você também vai ser perdoado. E o Senhor vai falar, o quê? Você perdoou? Servo bom e fiel. Oh, homem abençoado. Tu foste fiel em perdoar, sobre o muito eu te colocarei. Você percebe que a vontade de Deus é sempre colocar você no muito, mas Ele espera que você tenha uma resposta sobre isso. Tem uma resposta. Tem uma resposta. Tem uma resposta. Uma vez, eu vi uma pessoa, pastor, dizendo uma frase assim, se Deus abençoasse 5.000 vezes o que você semeou, ainda assim não daria para comprar um picolé. Você percebe que está sempre o problema é no ser humano, não é em Deus? O Deus, Ele sempre faz. Ele sempre faz. A vontade de Deus, ela é absoluta sobre nós. Se Deus te abençoasse o tanto quanto você perdoou, quanto você teria de bênção para receber? Se Deus te abençoasse, o tanto que você foi paciente, esperou nele, o quanto você teria de bênção para receber? Isso vale muito. A palavra do Senhor fala assim, orai, intercedei, fazer isso sempre. Primeiro lugar, orar, interceder, daí vem o Senhor da terra. E aí, Rogério, quanto você orou? Ó Senhor, o Senhor me mandou orar, orei muito. Servo bom. Eu não oro, Senhor. Eu não gosto de orar, não sei orar. Servo mau. Então é bom ou mal, não tem mais ou menos. É bom ou mal. No reino de Deus não tem o mais ou menos, é o bom ou é o mal. O que nós somos? Que tipo de servo? É o servo bom ou é o servo mau? Ah, eu não oro, mas eu peço oração. Então quem ora por você é o bom e tu é o mau. É muito simples. Tu pode pedir oração, mas tu tem que orar. Tu pode falar, ore por mim, ore por eles também. É assim que funciona. Porque para todas as pessoas que eu falei até hoje, ora por mim, eu orei por elas. Nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que enxergar o reino de Deus. E aí então vem o Senhor fazendo isso. O Senhor fala na sua palavra. Celebrar a Santa Ceia, sempre que vos reunis. Não deixar de congregar, como é costume de muitos. E aí a gente fala, tem congregado? Tem ido nos cultos? Então, Deus, o Senhor não sabe como é que está a minha vida. Aí você já vai entendendo sozinho, né? Se você está recebendo a bênção, ou se está recebendo um carimbo vermelho dizendo mal. É assim que funciona. Porque nós podemos ser abençoados. E o que eu quero dizer a você é que há tanto prazer no coração de Deus em te abençoar que você não tem noção. Deus quer lhe abençoar. Nós não precisamos se esforçar para ser abençoados, se convencer a Deus a abençoar, sendo que é a vontade de Deus abençoar. Você quer ver outra coisa que a palavra do Senhor fala? Jesus disse, olha, eu vou ao Pai, mas ide fazer discípulos. Evangeliza as pessoas, fala do amor de Deus às pessoas, sede testemunha às pessoas. E aí então ele vem e fala assim, olha Rogério, você falou do meu amor para alguém? Ah Deus, no culto, no púlpito. Fala assim, vamos ser sérios.
Isso não é evangelizar. Aqui a gente prega para a igreja, falar do amor de Deus, evangelizar lá fora. Não dá para evangelizar aqui dentro, né? Ah? Vai fazer o crente aceitar Jesus? Nós estamos falando em ser testemunha de Jesus lá fora. Ele está falando de ser testemunha de Jesus lá, para que as pessoas de lá venham para cá. E daí, se no final de um ano, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você falou de Jesus? Ainda que essas pessoas possam vir ou não, isso aí é critério delas. Mas para quantas pessoas você falou que Deus as ama? Dentro da sua casa, no seu trabalho, no lugar que você vive. Para quantas pessoas? Para quantas? Você teve a oportunidade de falar que Deus te ama. Eu, como pastor, eu tenho pouco contato com pessoas que não são crentes. Eu tenho que aproveitar esses pequenos contatos, porque a maioria dos contatos que eu tenho é com a própria igreja. Mas quando você tem contato, quando você está lá fora, quando você está na escola, no trabalho, aonde for, você tem falado do amor de Deus? Você tem levado? Você tem a oportunidade de falar do amor do Senhor? Eu vi um testemunho de uma pessoa que queria evangelizar. E ela não estava conseguindo que as pessoas prestassem atenção. Então ela resolveu dar carona. Passar na frente de uma escola e oferecer carona para o bairro. Porque quando as pessoas entravam no carro dela, ela podia falar de Jesus quanto ela queria. Se o cara não quer ouvir, ele para e desce. Então já que você está no meu carro, eu estou te dando carona, você não está pagando, eu vou falar de Jesus, você vai ter que ouvir. Ela usou a estratégia que ela tinha. Nós precisamos aprender a falar do amor de Deus. Porque quando Jesus voltar, ele vai perguntar para cada um de nós. E aí, sobre o ID que eu deixei com você, esse talentão aí do ID, o que você fez com ele? Você guardou, enfiou no buraco, o ID não ID para lugar nenhum, ou esse ID foi para algum lugar? Ah? E aí, como é que é? Como é a sua vida? Você está entendendo que existe algo de Deus? E para aquele que ele deu 5 talentos, ele espera receber 10. O que deu 2, espera receber 4. Ah? Se aquele que deu 2 tivesse entregado 4, e o que recebeu 5, entregado 7, o 5 estava bem negativo. Como é que você tem feito isso? Eu vou te dar mais uma visão. A Bíblia fala que bom e agradável aos olhos do Senhor é que nós venhamos viver em união. Então ele nos deu um talento, viva em união. E aí eu posso falar, mas eu não gosto. Você não gosta das coisas do reino de Deus, então é complicado para você. Não é verdade? Porque quem está falando de união não é a gente, é Deus. O Salmo 133 fala que bom e agradável é que os irmãos vivem em união. Então, ter pessoas perto é muito importante. Saber conviver com pessoas sadias perto de nós é de extrema importância. Assim como a Bíblia fala que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores, ela fala que nós devemos ter união com aqueles que amam o Senhor, para que haja edificação mútua entre um e o outro. Então presta atenção que há um mover de Espírito Santo maravilhoso, incrível sobre nós, em relação a tudo isso. E eu quero terminar com o último, que talvez seja o mais desafiador. A Bíblia diz assim, não temas. Não temas. Eis que estou contigo. Não temas. E aí então, esse talento chamado não temas, o Senhor vem e entrega às pessoas. E ele diz assim, confia, tenha fé, creia, não temas. E a gente pega esse talento. E depois o Senhor fala, e aí, o que você fez com esse talento? Você conseguiu confiar ou não? Você ficou firme no Senhor ou não? Porque ele olha para Israel e diz para Israel, não temas. Ele olha para você e diz, não temas. Ele olha para o Rogério e diz, Rogério, não temas. E aí então ele quer entender a minha resposta àquilo que ele falou. O Rogério confiou ou não? E a sua confiança em Deus é um talento que você vai devolver ao Senhor. E ele vai chegar e vai falar, Rogério, o que você fez com cada um desses talentos? Cada um.
O apóstolo Paulo fala para Timóteo: põe em prática o dom que você recebeu, através da imposição de mãos. Põe em prática o talento que você recebeu. Todos nós recebemos talentos, mas nós podemos nos chatear. Nós podemos ficar injuriados e podemos achar que as pessoas não merecem. E aí então nós resolvemos pegar os nossos talentos e sucumbi-los. Imagina se Jesus pensasse assim e não fosse para a cruz, porque ninguém merecia ir para a cruz, né? Pelo contrário, todo mundo ainda estava querendo jogar mais problemas, querendo fazer mais confusão. Então a cada um recebeu um talento. Ele recebeu o talento de tocar o teclado. Eu não sei tocar o teclado. Eu não sei cantar. Deus nunca vai me cobrar de cantar, porque é bem feio. Bem feio mesmo. Mas Ele me deu outros talentos, a qual Ele vai me cobrar. Talentos que Ele vai cobrar. Eu admiro alguns pastores, que nem o Rogério, que pode cantar, pode pregar. Que benção. Parece que está tudo bem completo. Eu só pregar. Mas sabe o que é isso? A cada um o Senhor vai cobrar. Mas, um dia o Senhor vai falar: Rogério, por que você não cantou? Nunca. Mas para ele que ganhou os dois, vai cobrar os dois dele. Estava muito bom, né, pro lado dele. Fiel. Você está entendendo? Eu estou ilustrando, mas a realidade é o que Deus te deu. Ele espera receber multiplicado. E o que Deus recebe multiplicado, Ele coloca a frase: servo bom e fiel, alegre-se comigo. Você está entendendo? Deus quer te abençoar. Deus quer lhe abençoar. Deus quer lhe abençoar. E se a gente abrir o nosso entendimento para isso, compreendendo que Deus quer nos abençoar, nós vamos viver algo extraordinário, algo incrível, algo maravilhoso, quando nós entendemos que o nosso Deus, Ele quer nos abençoar. Ele deseja nos abençoar. Eu quero fazer um apelo a você falar: Senhor, eu tenho errado nisso e nisso. Eu não sei no que, porque cada um recebe um talento de uma forma diferente. Mas você possa falar para Deus: Senhor, eu quero sair da igreja diferente. Eu entendo o que o Senhor tem me dado e o que o Senhor deseja. Eu quero falar ao Senhor que eu vou devolver multiplicado. E eu tenho certeza que ainda nessa semana aqui, a sua vida será abençoada. Que ainda essa semana, o Senhor lhe abençoará. Vamos nos pôr em pé, em nome de Jesus. O versículo 21 diz assim: o Senhor respondeu. E eu gostaria que fosse essa a resposta de Deus para todos nós. Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel num pouco. Você foi fiel num pouco. E eu o porei sobre muito. Você vê que conversa? Você foi fiel num pouco. Eu lhe porei sobre muito. Você é capaz de entender isso? Venha e participe da alegria do seu Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E aqui o texto está dizendo para participarmos dessa alegria. A mesma que a alegria do Senhor é a nossa força. Você compreende como Deus te ama? Como você não precisa criar um esforço para ser abençoado. Você só precisa crer e viver com Deus. De todo o meu coração,
Os irmãos não fazem ideia o quanto eu tenho orado essa semana para que a sua vida venha a ser abençoada. Eu creio muito que Deus tem uma bênção muito, muito, muito especial para você. Eu acredito de todo o meu coração que aquilo que o Senhor separou para você é incrível. Que tua casa pode ser abençoada, a tua família, as tuas finanças, a tua saúde, cura a você, refrigério a você. Domingo nós vamos fazer a ceia, eu vou falar sobre cura do coração, cura da carne, cura da alma. O Senhor tem cura para nós, há bálsamo em Gileade, há unção para nós. Eu queria que você compreendesse isso, que é um bálsamo para você. Então, somente se obedecer à voz do Senhor. A Bíblia diz: e se ouvirdes e obedecerdes, comerei o melhor dessa terra. Se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. É muito simples. É simples. Mas nós precisamos entregar o coração a Jesus. Não dá para ficar meio a meio. Não dá para simplesmente tentar pegar alguma coisa em Deus, como uma roleta, como um jogo de dados. Não, é convicção, é certeza, é entrega, é fé. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Com os teus olhos fechados, eu vou lhe fazer um apelo. Eu não vou lhe pedir para sair do lugar nesse momento, mas eu vou fazer um apelo a você. Não olha para o teu irmão, porque isso não vai importar. Mas o Espírito Santo, com certeza, ele mostra a cada um de nós aquilo que precisa ser melhorado. Ao pregar aos irmãos, eu entendo plenamente no que eu preciso melhorar. E se dentro do teu espírito, do teu coração, você compreende que precisa melhorar, e você compreende que Deus é o abençoador, e que nada é impossível àquele que crê, com os teus olhos fechados, eu gostaria de convidar você a erguer a sua mão, dizendo: Senhor, me ajuda a melhorar. E quando você falar: Deus, me ajuda a melhorar, o seu coração sabe no que você precisa melhorar. E eu quero dizer que eu, Rogério, ergo a minha mão, porque eu preciso melhorar. E é em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor: Senhor, me ajuda, aos lugares que há falha, aos lugares que ficaram gaps, eu quero melhorar. Eu quero estar na tua presença, eu quero entregar ao Senhor tudo que o Senhor confiou nas minhas mãos, e eu quero ouvir a tua voz, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Que cada um aqui dentro ouça a tua voz, que a tua voz possa ecoar dentro do nosso coração, dizendo: sobre o muito eu te colocarei. E na próxima vez, aquilo que Ele vai entregar nas tuas mãos não serão mais 2 talentos, mais 5 talentos, mas serão talentos infinitos. Aquilo que o Espírito Santo determinar sobre você. Porque Ele olha você e Ele pode pronunciar sobre o seu coração: servo bom e fiel. E Ele vai dizer: participa da alegria do teu Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Então juntos nós vamos celebrar a esse nome. Eu quero te abençoar, você que ergueu a tua mão, em nome de Jesus Cristo, e libero sobre você a palavra de bênção do Senhor, para que você ande nos caminhos do Senhor, para que você ajuste a sua vida nos caminhos do Senhor, e viva o extraordinário de Deus. Viva as promessas de Deus. Está escrito
que se nós obedecermos, se nós andarmos nos caminhos do Senhor, se nós fizermos conforme a palavra, formos guiados pela palavra, nós viveremos uma vida abundante, comeremos o melhor dessa terra e vamos viver feliz, porque temos a certeza, a convicção de que poderoso é aquele que guarda o nosso tesouro. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a cada um que está aqui. Que a tua mão poderosa se estenda, que a vida se estenda sobre a igreja, pois nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia.